Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 24ª semana do tempo comum, celebrando hoje Senhor São João Crisóstomo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo uma fase em que eu não diria a todas as mães, mas muitas mães não têm mais aquele sentimento bonito pelos filhos. Infelizmente, a gente está vivendo uma época em que as mães somente dão à luz os filhos, colocam eles no mundo, mas não tem mais aquela preocupação, aquele carinho, aquele amor, aquele medo desses filhos se perderem. E os filhos estão reagindo da mesma forma. Quantos filhos não se importam mais com suas mães? Quantos filhos não telefonam, não visitam, não buscam saber como é que ela está? Nós ouvimos no Evangelho que uma mãe ia chorando atrás do corpo do cortejo fúnebre de seu filho. Chorando. Foi tão grande a dor dessa mãe que comoveu o próprio Jesus. Que Jesus, que passava por ela, não pôde fazer outra coisa senão... Ninguém pediu Nosso Senhor. Ninguém falou nada com Nosso Senhor. Ele mesmo tomou a iniciativa e foi ao encontro dessa senhora e deu a vida a esse filho dessa senhora. Vocês estão reparando? Foi tão grande a comoção dessa senhora que Jesus se sentiu tocado. Hoje em dia não é assim mais. As mães se sentem tão cansadas, oprimidas, tão desrespeitadas, tão sem valor, que elas não têm mais esse sentimento pelos filhos. Eu ouvi uma mãe falar que quando o filho dela morreu, pelo menos eu sei onde ele está. Pelo menos eu sei que não está metido em confusão. Pelo menos eu sei que está em paz, que acabou a problemática. Pelo menos eu estou em paz. Nossa, aquilo me fez pensar como as mães sofrem. Mas eu vou dizer para vocês com muita caridade, o amor ele não morre, jamais, porque o amor é Deus e Deus é eterno. Então, eu fico pensando assim no meu coração, o amor não morre, mas ele vai se esfriando, ele vai perdendo a graça, vai perdendo o ânimo, até mesmo o amor de mãe. Nós vimos lá no texto sagrado, né? A mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou. É capaz. Tudo isso é possível. Quantos casos a gente vê de meninas que dão à luz os filhos e botam no lixo e abandona lá na rua para morrer e ganha esse menino lá no meio do mato e o bichinho morre lá, nasce e ela larga ele lá e ele morre, recém-nascido, atacado, carcomido por formigas e outros insetos. Quanta maldade uma mãe é capaz de fazer.
E hoje a gente fica pensando não só nessas mães precoces, nessas mães que estão dando à luz agora, mas em muitas mães que hoje já são senhoras, que às vezes já têm até netos, não tem mais aquele amor. Se o filho morre, ela fica ali e sofre. Claro que sofre, porque é fruto do seu ventre. Mas elas ficam em paz, ficam tranquilas. Porque o sofrimento da vida está dilacerando o coração dessas senhoras, dessas mães. É preciso rezar. É preciso pensar em Deus. E eu diria para todas as mães, nunca, jamais deixem de rezar. Deus escuta vocês. Deus olha para vocês. Mãe é algo tão sagrado que o próprio Jesus tem uma. Ele não precisava, mas ele quis ter uma mãe. Ele tem uma mãe, Nossa Senhora. E eu estava lendo um livro, né? Acabei de ler esses dias, e no livro falava tão bonito, falava assim, Jesus, o que ele mais precisava, ele teve na hora do caminho para o Calvário. Ele encontrou com sua mãe. Ela não falou nada para ele. Nossa Senhora não falou nada, mas aquela troca de olhares foi um bálsamo para ele. Jesus se sentiu amado. Jesus não queria que ninguém falasse nada, que ele não tinha condições de ouvir. Jesus não queria que ninguém quisesse nada demais com ele, mas que apenas o amasse. Naquele momento, Jesus não queria outra coisa senão amor. E só Nossa Senhora foi capaz de olhar para ele e simplesmente o amar. Um amor sincero, um amor verdadeiro. E como nossas mães, ao ponto de uma mãe deixar de amar um filho, é porque ela já sofreu muito. É porque ela está sofrendo muito. Então, mães, não parem de rezar. Não deixem de rezar sempre. Lembre-se sempre de Santa Mônica. Lembre-se sempre de Santa Rita. Santas que fizeram da oração uma prece, um único tesouro que poderiam dar a seus filhos. Eu não vou dizer como é ser mãe, porque cada uma de vocês sabe melhor do que ninguém e não tem receita para isso. Cada uma tem seu jeito de educar e cuidar de seus filhos. Mas que todas as mães possam ser respeitadas, valorizadas, amadas, desde o momento em que elas concebem o filho até o momento final de suas vidas. Maior alegria para uma mãe é poder cerrar seus olhos na certeza do dever cumprido, na certeza de ter sido uma boa mãe, na certeza de ter sido essa bênção de Deus na vida dessa criatura que ela botou no mundo. Ame seus filhos, ame-os apesar de qualquer coisa. Não despreza, não abandona, não. Eles precisam de vocês, principalmente naqueles momentos mais difíceis da vida deles, principalmente naqueles momentos em que eles não te devolvem, não correspondem, o amor não é recíproco para com vocês, um amor verdadeiro. Continue amando os seus filhos, continue sendo para eles essa bênção deles. É verdade, minha afinada avó já dizia, filho criado, trabalho dobrado, e é mesmo. Né? Quando os meninos começam a ter independência de pensar, de agir, quando eles começam a ter o dinheiro deles, a mãe sai de cena e às vezes se torna até uma pedra de tropeço na vida deles. Mas não despreza seus filhos, não. Continua amando, continua cuidando. Se você não pode fazer nada por eles mais, porque eles já tomaram uma independência, uma autonomia grande o bastante, continua rezando. Ah, seus filhos estão brigados entre si, um está de mal do outro, um está com raiva do outro. Reza por eles. Você não pode fazer mais nada. Jesus já disse para São Pedro, quando você era novo, podia fazer o que queria, podia controlar você. Agora, quando fores velhos, outros farão por vocês. Então, vocês já fizeram o que podia ter feito pelos seus filhos. Agora deixa eles. Se quer ficar com raiva, se quer brigar, se quer ficar de mal um do outro, paciência, não é isso que você quer. Se eles estão vivendo uma vida desregrada, uma vida que não corresponde àquilo que vocês ensinaram para eles, paciência.
Lembre-se que vocês estão mais para lá do que para cá. No âmbito normal, no ritmo normal da nossa vida, vocês têm muito pouco tempo de vida do que eles. Então aproveitem suas vidas. Vão para suas reuniões, para suas igrejas, para seus passeios, vão se divertir. Deixa eles, porque depois não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada para vocês. Apenas se os filhos forem bons, dentro de uma dinâmica que eu estou pensando aqui, eles podem até te colocar no asilo. Dos males o menor. Pelo menos você vai ter alguém que vai te dar ao menos um copo com água, ou ao menos vai estar com você nos momentos finais de sua vida. Fora isso, você pode ficar sozinha na sua casa e morrer, ninguém nem vai saber. Vai te achar quando o fedor subir, né? Quando o fedor subir. Então, vai viver sua vida, vai aproveitar. Continue rezando por eles. Fala com eles assim, sem medo de errar. Fala, olha, o que eu posso fazer por vocês agora é rezar. Eu não posso dar dinheiro, eu não posso dar mais educação, eu não posso dar mais nada. Eu só posso rezar. E é isso que eu vou fazer. Pronto, acabou. Fim de papo, né? E vai viver essa vida. Se você tem seu esposo, vão viajar, vão curtir bastante. Vocês têm pouco tempo de vida numa cronologia natural das coisas, né? Então, vão viver essas vidas em comparação, né? Eu estou falando em comparação com seus filhos, né? Mas Deus abençoa que vocês tenham uma vida longa e feliz. Mas aproveitem cada dia nessa vida. Não saia das coisas por conta de filho, não. Não deixe de participar da sua igreja, não deixe de participar das suas reuniões, não deixe de visitar suas amigas, de viajar, se você tem condições, por conta de filho, não. Vou dizer para vocês com muita caridade, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, não. Quando eles vêm com os netos, aqui, mãe, ó, fica com eles aqui, não vou ficar com ninguém. Você já criou seus filhos. Não reproduz de novo na sua vida essa missão de cuidar de neto, de deixar de ir para suas reuniões, para sua missa, para os seus trem, por conta de que agora você está presa cuidando de neto. Não, o filho é deles. Não façam isso também, não. Não tira deles o direito de educar, de cuidar dos filhos deles, não. A obrigação é deles de cuidar. Claro, se você pode fazer um favorzinho, né, de ficar com os filhos, com os netos, pode, não tem problema nenhum não. Mas não se deixe prender por netos, porque senão a história se repete e até mesmo os netos, em muitos dos casos, não vão te valorizar tanto quanto você talvez espera. Então, queridas mães, que Jesus possa ter compaixão de vocês como teve da viúva de Naim. Que vocês possam se sentirem amadas por Jesus, porque de fato Ele ama cada uma de vocês como Ele ama a mãe dele, a Santíssima Virgem. Então, eu vou pedir para Nossa Senhora que abençoe cada uma de vocês, cada uma, principalmente aquelas mães que estão sofrendo com seus filhos, não sei com qual situação, mas que estão sofrendo com seus filhos, para que elas possam sempre e a todo momento se sentirem amadas, queridas por Deus, nosso Senhor, e principalmente por Jesus Cristo, seu Filho. Termino só dizendo uma coisa aqui interessante para vocês. Maria é bendita entre todas as mulheres, porque só ela pôde chamar Jesus de filho. Mas Jesus, quando fala de Maria, ele pensa em cada uma de vocês que também é mãe. Nem todos os filhos são como Jesus, mas todas as mães são como Maria. Como diz o canto, Maria ensinou a todas as mulheres um toque de Deus, com aquele canto da Ave Maria do Padre Zezinho, né? Um toque de Deus, um exemplo de Deus, a ternura de Deus, Maria plantou no coração de cada uma de vocês. Repito, nem todos os filhos são como Jesus, mas todas as mães podem e devem ser como Maria. Bom dia e ainda em tempo, ótima semana!